Aleluia. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso estarmos aqui diante da presença do Senhor. Como é bom, como é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quem quiser acompanhar aqui no telão. 1 Reis 17, o versículo 14, meu amor, por favor. Nós todos vamos ler o versículo 14. Depois a igreja pode se assentar. E a Ana vai voltar para o versículo 8, amém? Vamos todos ler juntos, em nome de Jesus. 1 Reis 17, versículo 14, diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Vamos ler novamente, igreja, com fé, em nome de Jesus. É assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Essa semana teve essa pequena mudança na escala. Era para mim trazer a administração de aula só dia 28. E aí, quando a bispa me informou, né, que havia tido essa mudança, e aí eu falei, ainda comentei com o Reinaldo, eu falei, e agora, né? Vamos trazer o quê, Jesus? Porque acho que tem 2 semanas, né, que eu já havia ministrado no mês passado. E aí eu falei ainda assim para Deus, falei, Pai, que não seja nada de mim, né? Que o Senhor venha mostrar a palavra, que o Senhor venha me dar entendimento e conforme a tua vontade, o Senhor fale primeiramente comigo. E é tão lindo, né, o agir de Deus, igreja, que na quarta-feira, se eu não me engano, da semana retrasada, o presbítero teve oportunidade na oração e ele trouxe essa palavra. Só que eu estava aqui, mas o Senhor não me fez lembrar que ele havia trazido. E aí eu falei ainda para ele, né, quando Deus tinha me dado ela, ele, nossa, eu, né, trouxe essa ministração, né, esse pequeno entendimento ali na oração. Eu falei, que coisa linda, né? Eu falei, mas é tão bonito que o Senhor não me fez nem entender o jeito que ele trouxe, para que não confundisse a minha mente e que eu trouxesse conforme a vontade do Senhor. Então é algo muito bonito, igreja. Essa passagem ela é muito conhecida, né? Eu creio que a igreja já leu. E é algo assim tão lindo que quando o Senhor começou a falar ao meu coração, aquilo foi fluindo de uma maneira assim tão incrível. Então que os irmãos possam, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra. Porque desde o início do culto foi dito que o Senhor estava trazendo providência sobre as nossas vidas. E aqui foi dado isso, né, através de Elias sobre a vida dessa viúva. E é algo muito bonito. Então, como a Ana já colocou, eu vou estar lendo do início, ali quando Elias já está com a viúva, amém? Eu vou estar lendo ali, porque aqui na minha Bíblia é diferente, mas eu prefiro a versão de lá. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Pode prosseguir, meu amor, por favor. Pode continuar. Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela o chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Vamos entrar ali nesse versículo 10. Aqui, quando o Senhor ele me deu sobre essa passagem de Reis, eu já havia lido e li no começo do capítulo. Elias vai até Acabe, diz ali, né, a profecia que o povo passaria por aquela seca, que ali não daria chuva, não teria água, e o povo passaria por essa provação. Só que o Senhor ele colocava muito dentro do meu coração sobre a questão da farinha da panela e o azeite na botija. E o Pai começou a queimar dentro de mim. Eu falei, Senhor, que coisa linda. É uma passagem tão conhecida, mas quando o Senhor começou a falar ao meu coração, ela foi tendo uma profundidade tão grande que começou o Senhor colocando assim para mim. Tanto Elias como essa abençoada dessa viúva, eles foram ordenados pelo Senhor. O Senhor deu uma ordem a Elias para que ele fosse
até essa cidade, e ali o Senhor já havia ordenado àquela mulher que ela fosse até Elias e recebesse esse homem. E aí o Senhor colocava muito assim para mim: pensa se ambos tivessem falado assim, não vou fazer não. Aí o Senhor falou para mim: filha, será que muitas das vezes quando eu ordeno algo para que vocês façam, vocês estão de prontidão para falar, não, eis-me aqui, Senhor, pode enviar a mim, faça conforme o Senhor quer através de mim? E aí eu falei: é verdade, Senhor, é algo que nos faz refletir, porque aqui nenhum deles, óbvio que aqui a Bíblia ela não relata a visão da viúva, mas eu estou dizendo assim, o que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que de uma maneira ou de outra ela poderia nem ter recebido Elias, poderia ter olhado para ele e falado: tá bom, toma aqui uma aguinha e vamos embora. Mas não, ela deu atenção a ele. Então foi ordenança do Senhor, e o Senhor ele nos ordena que estejamos atentos à voz dele, para que quando ele fala algo para mim e para você, a gente nem titubeia, a gente fala: peraí, é a voz do meu Deus, então eu vou fazer porque é ele que está me ordenando. Então Elias, quando ele foi ali até aquela cidade, ele já tinha um rumo certo, ele já tinha ali uma direção, o Senhor já havia falado para ele: filho meu, vai lá, eu vou preparar a quem vai te receber. Quando o Senhor disse isso a Elias, Elias de prontidão foi, e ali ele já, no versículo 11 diz assim: indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quando ele pediu água para ela, em algumas versões, ela de prontidão foi, pegou a água, levou para ele. E quando ele pede a água, ele bebe, creio eu, né? Óbvio que a gente aprendeu muito isso, e eu falo muito para o Reinaldo que eu embarco que nem o pastor Eduardo. A gente viaja ali na história, a gente começa a criar ali na cabeça aquele cenário todo. E é tão bonito que ela foi e fez um copo de água. O pastor Eduardo brinca muito que quem dá água para a pessoa que vai ministrar, recebe o galardão do Senhor. Então vamos dizer assim, é um detalhe tão pequeno, é só um copo de água, igreja, que fez a diferença na vida daquele homem, né? E eu sei que fez muito mais na vida daquela mulher. Quando ele fala para ela: traze-me também um pedaço de pão, eu vou ler aqui, porque eu acho que sempre o Micaiah está diferente. Aleluia. É isso mesmo. Quando ele chega, e pede para ela o pão, ela pega e diz assim para ele: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. É tão incrível esse versículo, igreja, que aqui ela já estava totalmente sem esperança, porque para ela já era como se fosse o fim. E não é diferente para mim e para você. Quantas vezes a gente está em situações que a gente olha para aquele cenário e a gente fala: vixe, não vai dar certo, não tem jeito, é o fim, daqui em diante é só ladeira abaixo. E quando Elias perguntou para ela se ela poderia entregar para ele um pedaço de pão, ele já sabia, porque o Senhor com certeza já havia falado com ele, dado pelo menos uma direção do que ele faria ali naquele lugar. É a intimidade que Elias tinha com o Senhor. Então, se a gente parar para analisar, aqui tem 2 fatores. Como eu disse da água, ela poderia ter falado o que para ele? Irmão, eu não tenho nem para mim. Como que eu vou te dar um pedaço de pão? Sendo que primeiro só tem uma farinha e um azeite. Mas ele creio que é algo tão... A inteligência vem do Senhor. Então ele vai e responde para ela. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Aqui me chamou a atenção. Eu falei, é engraçado que quando a gente lê, na maioria das vezes, a gente fala, lê diversas outras passagens, ele fala: vai, conforme a palavra do Senhor. Aqui, se a igreja prestar atenção, ele fala: vai, faze conforme a tua palavra. Ele está respondendo para aquela mulher. Porém,
faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Se a igreja prestar atenção, ele já responde para ela com a receita, como o pastor disse hoje. O Senhor, ele nos dá, a igreja, a receita para todos os nossos problemas, sejam os mais difíceis que a igreja pode imaginar. O Senhor, ele tem a solução para mim, para a tua vida. Só que ele quer que a gente esteja ali atento. Aqui, o Senhor, ele usou Elias através da vida dessa mulher. Hoje, nós temos a oportunidade de termos homens e mulheres de Deus, ali ao nosso redor, para que nos ajude, nos dê uma palavra de ânimo, de incentivo, nos mostre o caminho. Mas a nossa melhor pessoa, a gente diz assim, pessoa porque parece que ele está tão pertinho de nós, né? Eu tenho esse sentimento comigo. É o Senhor Jesus, ele está todo o tempo, igreja, comigo e com você. E quando nós nos aproximamos do Senhor e falamos para ele, Pai, somente até aqui eu consigo ir, aí ele vai lá e toma o rumo das nossas vidas e nos mostra a direção do caminho na qual nós devemos andar. Então aqui, quando ele diz para ela, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porque ele já sabia que essa mulher só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E quando ele dá essa direção para ela, vai lá na sua casa, prepara, ensina do pão, dá para mim primeiro. Porque ele queria ver a atitude dela, porque ela poderia falar, não, já que eu vou fazer para mim e para o meu filho. Eu vou primeiro matar a minha fome e a fome do meu filho. Só que não, igreja. Ela pensou sim naquele homem, porque, vamos dizer assim, a bondade de dentro do coração dela não fez ela pensar somente nela, no filho dela. E poderia, porque qual é a mãe, qual é o pai, que quando vê o seu filho ali, que vocês estejam passando, nós estejamos passando por uma promoção, por uma necessidade, e vinha alguém bater na sua porta, e a pessoa pedir somente aquilo que você tem. Será que a gente vai dar? E é aí que o Senhor me pegou. Que aí eu falei para o Senhor, Pai, se a gente, de alguma maneira, estiver ligado com o Pai, a gente vai pelo menos fazer o quê? Eu não tenho muito, mas eu vou dividir o que eu tenho e vou te dar. E foi isso que essa mulher fez. E quando o Senhor falava muito ao meu coração nesse sentido, dessa história inteira, ele me levou lá em Mateus 25. Põe para mim, Ana, por favor. Mateus 25, do 31, filha, por favor. Porque me veio somente um pedaço do versículo na mente. Aí eu fui, abri a Bíblia, comecei a procurar e li. Aqui, nessa passagem de Mateus 25, fala do juízo final. Quando o Senhor estiver ali na separação e ele começar a falar com o povo dele. A partir do 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns para os outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome. Aqui que foi o Senhor, começou a me chamar a atenção, que ele me fez lembrar disso. Presta bem atenção, igreja. Aqui é o Senhor Jesus falando conosco. Porque tive fome, me deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. E adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Se a gente ligar o ensinamento do nosso Senhor Jesus aqui para nós, de que quando a gente não vê ele fisicamente, ele não chega perto de nós. Ele não é nem você aqui que está aqui agora.
mas é uma coisa que quando o Senhor ele envia alguém, é Ele mesmo, porque a gente vai estar ajudando Ele, já foi dito aqui, através da palavra dele. É lindo, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É claro de que quando Elias estava ali junto com aquela mulher, e ela ali, de bom coração, preparou primeiro para ele, ela estava fazendo para o Senhor Jesus. E aí que vem a chave do negócio. Para que nós tivéssemos qualquer coisa nas nossas vidas, como foi dito hoje, buscar primeiro o reino de Deus. Então nós temos que buscar o Senhor Jesus, porque é só Ele, igreja. É algo assim tão bonito que eu tenho aqui esse negocinho, né, de marca página. E aqui está o que? João 14,6. Respondendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é algo assim tão incrível, igreja, como o Senhor ele falou muito ao meu coração. Filha, quando aquela mulher fez para Elias, ela estava fazendo para mim. E aí foi por isso que, no decorrer, né, dos próximos versículos, a gente vê o agir do Senhor na vida daquela mulher. E é isso que o Senhor requer de mim e de você. Não que a gente venha ajudar esperando que a gente vá receber por algo. Porque não é bajando. Não é, não, eu vou fazer para a Ana, porque eu sei que a Ana depois vai me ajudar. Não, não é isso. Eu vou fazer por ela, porque o que eu quero que façam para mim, eu tenho que fazer pelo próximo. E não é esperando que o próximo vá me ajudar, mas sim esperando que ele venha receber e que ele possa ser agraciado com aquilo que a gente vai ajudar, porque numa hora propícia das nossas vidas, o Senhor vai se lembrar de mim, de você. Ele vai falar: nossa, naquele dado momento a minha filha fez algo que às vezes nem ela não poderia fazer, mas ela fez. Então aqui, ela está passando por uma situação, eu vou ajudá-la. E aqui essa mulher, voltando, né, lá para Reis, 1 Reis 17, quando ela pega e vai para casa, ela faz amor. Vai para o 14 agora, por favor. Quando ela vai para casa, ele dá essa instrução para ela, ela vai, faz o bolo, leva para ele. E é quando ele, né, no versículo 14, já diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Será que ela estava esperando isso? Não. Porque ela já estava ali com o pensamento objetivo de que ela ia na casa dela, ela ia pegar os gravetinhos dela lá, ela ia acender o fogo, ela ia fazer a última comida que ela tinha para comer, ela ia dar um pouco para ela, um pouco para o filho dela, e ela ia esperar que os dias passassem e aí eles morreriam, porque na visão daquela mulher não teria mais jeito. Quantas vezes a gente está assim, passando por uma situação, não que seja assim nessa parte de alimentação, mas numa situação muitas das vezes dentro de casa, no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, e a gente olha e a gente fala: agora deu que daqui em diante não tem mais jeito. Só que o nosso Deus, ele é um Deus incrível, igreja. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, então ele vê tudo. Então quando nós estamos ali debaixo da direção do Senhor, ele entra com a providência dele. Pode muitas das vezes a gente até falar e pensar assim: mas será mesmo? Eu vivo isso. Então eu tenho propriedade em dizer. Quando o pastor Eduardo ele fala que a mulher ela é um pouquinho mais desesperada. Então quando a gente passa por alguma situação, a gente já dá aquela coçadinha na cabeça, aí muitas das vezes a gente nem compartilha, né, com o nosso esposo, ou não compartilha com ninguém. Aí a gente já começa ali com o Senhor: e agora, Jesus? Mas e agora, Jesus? Aí Jesus está ali: filha, pelo amor de Deus, calma. Ele está ali do seu lado falando bem assim com você, que eu particularmente acho que o Senhor fala assim comigo, porque é assim que ele me acalma. Ele fala: filha, calma, calma. Aí quando a gente não ouve: calma, pelo amor de Deus. E é algo tão incrível que quando ele entra com a providência dele sobre as nossas vidas, a gente fala: pra que o desespero? E essa mulher, por mais que ela estava ali com aquele foco lá, objetivo de pegar e de falar que ela ia fazer o pão,
ia comer, ia dar para o filho dela, e dali em diante era só esperar a derrota, o Senhor já tinha um rumo na vida dela. Porque através da vida de Elias, o Senhor traria sobre ela providência. Então, na minha vida e na sua vida, hoje não é diferente. O Senhor, Ele manda, sim, aqueles que estão ao nosso lado, ou muitas das vezes aqueles que estão mais distantes, para vir nos abençoar, mas o próprio Deus, Ele entra. E não é só a bênção material, igreja. Não é só isso aqui que a gente pode segurar. É a prosperidade de você falar, Senhor, pela misericórdia que o Senhor teve, de morrer naquela cruz, eu posso ter a salvação em Cristo. Eu posso, ter o Senhor ali comigo. Eu posso falar, Pai, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sei que o Senhor vai estar ali. E vai sim me mostrar a direção. Então que nós possamos, igreja, entender que independente do cenário que eu e você esteja passando, a gente tem um Deus que é zeloso, um Deus que cuida nos mínimos detalhes. É algo tão maravilhoso que se a gente observar os mínimos detalhes do Senhor, a gente percebe a providência dele entrando nas nossas vidas. Então que nós possamos ter a certeza e colocar na balança de que a gente é testado. Teve um domingo de consagração, acho que foi em dia de ceia. A gente chegou em casa depois do estudo, depois do ensino, e eu lá lavando roupa, eu tinha que lavar uma camisa do Reinaldo, e aí bateu um moço no portão. Aí as crianças já tudo desesperadas, subiram lá pra cima, aí desce o Antônio, mãe, o moço falou que tá com fome, e agora? Aí detalhe, eu não tinha feito almoço ainda. Eu falei, Jesus, e agora? Aí eu lembrei que tinha só um pouquinho de janta da noite, mas que não ia dar para todos nós comermos. E aí o Antônio falou, mãe, e agora? O que eu falo para ele? Eu falei, aí me veio esse negócio da janta, porque a janta estava fresca. Tinha feito de noite, mas eu fiz em pouca quantidade para não estragar. Porque com esse calor não estava dando para segurar, mesmo na geladeira a comida. E aí eu fui e falei pro Reinaldo, peraí, fui na cozinha, olhei para ver se a comida estava boa. E aí eu falei pro Reinaldo, amor, pergunta para ele se ele aceita. Gente, aquele moço, ele chorava tanto no meu portão, ele falava, moça, se a senhora soubesse, em cada casa que eu bati nesse portão, nessa rua aqui, ninguém me abriu. E a primeira casa que eu bati foi a da senhora, e as crianças já vieram me receber. E aí eu fiz assim pra ele, tá bom, moça, só espera um pouquinho que eu já arrumo. Ele, não, então eu vou ali que eu vou pegar no seu, que ele já come. Ele vai. Eu sei que eu consegui colocar ali para ele, a comida que nós tínhamos, coloquei salada, arroz, feijão, coloquei a mistura. Aí eu perguntei para ele, será que ele toma suco? Eu falei, Jesus, é consciência da pessoa, né? Aí eu falei, acho que vou dar uma água gelada, vou deixar um suco aqui, uns 2 pacotinhos. E aí eu preparei essa pequena comida para ele, igreja, porque na minha vista não foi algo tão grandioso. Mas quando esse jovem pegou, ele falou para mim que essa comida ia dar para ele, para a esposa dele e para o filhinho deles. Que ele estava passando por um processo no trabalho, ele havia sido mandado embora e ele não tinha recebido, ele já estava há dias assim. Então é algo que o Senhor nos testa. Se eu fosse pensar pelo lado de que eu não tinha comida fresca, eu poderia ter falado, não, eu vou dar comida já que estava na geladeira para a pessoa, porque é aí que a gente pensa. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer pelo outro, mas a comida não estava estragada. E o Senhor falou para mim, dá, porque isso vai ajudar. E aí eu coloquei bolacha, eu coloquei um iogurte, falei para ele, leva, moça, em nome de Jesus. Ele, moça, muito obrigada. Ele saiu tão sorridente que aquilo alegrou o nosso domingo. E aí eu falei ainda para o Reinaldo, eu falei, algo que é tão pequeno, igreja, mas é nos mínimos detalhes que o Senhor mostra para a gente o caminho que a gente tem que fazer, alguém que a gente tem que ajudar. E quando nós recebemos do Senhor que a gente está ali passando por aquele processo e o Senhor ele envia da providência dele, aí a gente fala, tá vendo como vale a pena? A gente também dispor, porque não adianta eu pensar só em mim, eu falar, não, eu vou estocar, e aí vai criar bicho. Aí a gente se lembra do quê? Do maná. Quando o Senhor derramou do maná sobre o povo, ele falou, é um só, é um por dia. Se vocês pegarem mais do que um, vai estragar, vai criar bicho. Aí o povo lá era desobediente, pegava 2, 3, sei lá quantos pegava. Quando ia olhar lá dentro da tenda, estava cheio de bicho. Então, para quê? A gente ter aquele olho maior do que a boca, de falar, não, eu vou estocar 50 quilos de comida, para que naquele momento que eu for pegar, acabou, está tudo estragado. Então, não é mais fácil se você receber uma bênção tão grande que você fala, peraí,
dividir com o meu irmão? Né? Então, que nós possamos entender isso da parte do Senhor. Que quando recebermos algo de Deus que for tão grandioso, tão maravilhoso, que você fala, mas só para mim vai estragar, lembra do teu irmão, lembra de alguém que você sabe que vai estar precisando, e você não precisa falar para ninguém, ai Ana, eu recebi um negócio, mas eu dei pro Gustavo. Não precisa. É aquele velho ditado que a mão direita faz, a esquerda precisa ficar sabendo. É você e Deus. Faça algo conforme ali está dentro do seu coração. Eu recebi 2 e eu sei que eu só vou usar 1. Aquele 1 que você recebeu, dê para alguém que necessita, porque o Senhor mostra para quem a gente tem que ajudar. Porque nós temos que ter essa ligação, né, às vezes com as pessoas, ou mesmo nem sempre vem para quem a gente imagina. O Senhor, ele vai lá, dá aquela sopradinha ali e fala assim, olha, fulano. Aí você fala, mas como é que eu vou chegar no fulano? Mas o Senhor, ele dá a direção para que você chegue sim no fulano e você consiga abençoar a vida daquela pessoa. Então hoje o Senhor, ele nos deu uma lição, igreja, e eu peguei ela para mim. Lá em Mateus, quando termina nessa parte, né, que ele fala de quando as pessoas fazem pelos outros, estão fazendo por ele, ele também fala para aqueles que não ajudaram quando ele estava, né, passando pelas necessidades, quando ele estava enfermo, e ninguém foi lá para ajudar, também não fizeram para ele. E aí ele ainda diz, né, que o pai arder lá no corpo, lá, e você fala, eita, que é forte. Então é algo assim que é tremendo, igreja. É um ensinamento que eu peguei para mim, porque a gente não faz porque, vamos colocar assim, não, mas a gente faz porque a gente é boazinho, não. Tem uma palavra, não tem, minha bispa, que fala que, acho que se eu não me engano, é o abençoado lá do jovem rico, que ele pergunta, né, pro Senhor, mas e se eu for bom? Você não é bom, não, ninguém é bom, só Deus é bom. Então a gente não pode ficar com aquele sentimento, não é? Com aquele sentimento de falar assim, eu sou boazinha. Não, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer conforme a vontade do Senhor, entendeu? Porque todos nós temos sim a nossa bondade, a nossa parcela de bondade, e também temos sim a nossa parcela de ruim, de muitas das vezes olhar assim e falar assim, não vou pensar no irmão, não vou pensar só em mim. Então, que quando a gente estiver passando por alguma situação, que a gente perceba, igreja, que é não vou nem falar um tratar, mas que é ali um estado do Senhor de falar assim, opa, que eu posso fazer diferente, faça diferente. Que quando nós fazemos para aquele que necessita, nós estamos sim fazendo pelo Senhor. E chegará aquele tempo, quando Ele estiver, né, lá na glória, que nós estivermos perante a Ele, aí Ele vai cobrar. E é algo tão engraçado que foi para o Senhor. Eu falei, nossa, mas o que tem a ver uma palavra com a outra? E Deus respondeu, tudo. Porque tudo que nós fazemos aqui, é lá em cima que a gente vai prestar conta. Então, da mesma maneira que eu quero ser tratada, eu tenho que tratar aquele que está ao meu redor. Se eu quero ser tratada bem, com respeito, com amabilidade, né, de você falar assim, né, eu quero que as pessoas façam para mim, então pense também em fazer pelo outro. O nosso pastor, ele nos ensina muito, sempre nos ensinou, o pastor Marcelo, de que a gente tem que sim se colocar na posição do outro. Falar, mas espera aí, será que é aquilo que você quer que o outro receba, você aguenta receber? Então, igreja, que isso já veio para mim primeiro, que eu falei, eita, que o pai já dá né? Já dá aquele solavão quando a gente fala, isso, Senhor, bate mesmo, mostra mesmo, fala mesmo, porque nós temos que aprender todos os dias, igreja. Então, que nós possamos aqui, que nem essa viúva, ela estava sem esperança, já ali em desespero para morrer o filho dela. Mas ela não pensou só nela e no filho. Quando Elias chegou, profeta de Deus, um homem de Deus, e ela foi e deu para ele. E o Senhor derramou da providência sobre a vida dela. Então que nós possamos receber sim a providência do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, mas também que nós possamos receber essa linda lição que o Senhor Jesus nos deu, que quando nós fazemos pelo próximo, nós estamos sim fazendo por Ele, e quando nós não fazemos pelo próximo, nós também não estamos fazendo por Ele. E assim, eu agradeço, igreja, imensamente ao Senhor Jesus por essa oportunidade, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor, e quando o Senhor nos confia, Ele fala primeiro com a gente, Ele nos dá a lição, Ele nos ensina, Ele nos faz enxergar, né, que não é da sua maneira, é da maneira dele.
Então, que possamos aprender constantemente com o Senhor Jesus, porque Ele é o único, igreja, Ele é o único que pode nos ajudar. Ele pode me ajudar e ajudar a cada um dos irmãos e fazer por nós aquilo que somente Ele pode fazer, amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.